livros e leituras importantíssimos para entender melhor o decrescimento. O professor Felipe, eu tinha deixado passar o nome do livro antes, Enfrentando os Limites do Crescimento. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Bom, obrigado. Boa tarde a todos. Vou falar desse projeto que se concretizou muito recentemente, porque recebi o livro anteontem, né, da editora, mas foi um processo demorado por vários motivos. Bom, tem 28 autores também no total, né, então, bom, não é muito fácil, né, fazer a gestão disso tudo, mas o projeto em si nasceu da forma seguinte, é que eu sou francês, eu pertenço ao grupo Entropia, uma revista que muitos devem conhecer na França, com Serge Latouche e muitos outros. E aí, mesmo esse movimento, eu conhecia os encontros de Paris, os encontros de Barcelona e tudo isso, mas só fui descobrir casualmente que um amigo meu de 30 anos fazia parte do grupo Entropia. Aí que entrei no grupo, obviamente. E depois, como eu trabalho no Brasil há 32 anos, eu pensei, mas seria bom fazer uma revista um pouco semelhante no Brasil, né? E até Décroissance ou Entropia Brasil, né? Uma coisa assim como tem Le Monde Diplomatique Brasil, etc, etc. Bom, aí primeiro, quando falei dessa hipótese e que chamava isso de decrescimento, uma revista sobre decrescimento, as pessoas me diziam, não, decrescimento, você vai para lugar nenhum com essa palavra negativa, etc. O que é isso? Você nunca vai conseguir. Bom, muito bem. Aí depois, a revista, começaram a falar, não, mas uma revista hoje, as revistas assim um pouco abstratas que funcionam, são revistas subsidiadas. Você vai ter que pedir para o CNPq, então não vejo o CNPq subsidiar uma revista se chamando Decrescimento, né? Bom. Aí complicou. Daí a ideia de fazer um livro. Disse, bom, já que não dá para fazer uma revista, podemos fazer um livro. E não conhecia ainda as pessoas que fazem parte do movimento da Rede do Decrescimento Brasil. Foi, não sei, nem lembro como foi que entrei em contato pela primeira vez, né? Foi um por um, assim. E depois percebi, né, que tinha realmente alguma coisa que estava tomando forma. Inclusive, tem pessoas que escreveram nesse livro que estão aqui, o Alan, por exemplo, que está lá, a Liz, a Janice Berner, que é aqui, o François Chenet também, que escreveram nesse livro. Então, a ideia desse livro era, na realidade, bom, com autores brasileiros, autores franceses, espanhóis, italianos e até uruguaio, né? Era dar um leque um pouco de opiniões que não sempre são convergentes em torno do decrescimento, né? Todo mundo não concorda com tudo nesse livro, obviamente, mas concorda no mínimo. Isso que estávamos procurando, pelo que eu vi, né, das primeiras falas, é esse negócio mínimo que faz que podemos dizer que pertencemos realmente ao mesmo movimento, né? Então, normalmente os artigos que estão nesse livro são artigos que foram escritos para esse livro, quer dizer, não são artigos assim, tradução de artigos já publicados. Há duas exceções. Uma é o Martinez Alier, que quando eu solicitei ele falou, bom, acabei de escrever um artigo que vai ser publicado numa revista francesa, então posso dar esse artigo para você. Bom, aí tudo bem, eu peguei. E outro é Fabrice Flipot, que modificou um pouquinho, mas também já tinha escrito, né? Mas todos os outros são originais, né? São artigos originais. Então a ideia era mostrar um pouco esse leque e também fornecer, tem uma bibliografia, muitos artigos têm uma bibliografia muito substancial, né? Então eu acho que uma pessoa que se interessa por esse assunto vai achar nesse livro uma matéria bastante rica e poder assim aprofundar os assuntos que ela preferir, né? Então, esse livro está no início da sua aventura, é possível, digamos, espero que não, mas é possível que de repente não se venda, que ele fique nas prateleiras das livrarias,
Mas é possível também que de repente ele comece a ter um caminho assim, uma aceitação. Bom, é por isso que nós apressamos um pouco a editora, né, a Garamond, para poder que o livro possa sair no momento da Rio +20, porque é uma oportunidade para trocar ideias, documentos, etc. Né? Então, dentro desse livro, inclusive, tem um dos redactores, que escreveu, um dos redactores do movimento, do Manifesto Ecossocialista, o Michel Loury, que vocês devem conhecer, né? Principalmente Henrique Ortega. Então, alguns comentários sugeridos por esse encontro, né, pelas trocas que já ouvi, é que tenho a impressão que estamos num momento assim, de fervilhamento, né, de coisas que estão acontecendo, de grupos que estão se formando, etc. E, bom, não é pessimismo, mas isso me lembra muito o final dos anos 60. Né? Eu conheci isso nessa época, começava a ser militante, poderíamos dizer, socioambiental hoje, né, mas não se chamava assim, no final dos anos 60, e realmente tinha um monte de pequenos grupos e muita atividade. Então, 68, maio de 68, claro, ajudou, né, a essa efervescência. E depois teve dois eventos marcantes: a saída do livro, do relatório para o Clube de Roma, né, e a primeira conferência em Estocolmo. Então, em torno desses dois acontecimentos aconteceram várias coisas, como a criação dos primeiros ministérios, né, de ecologia, como se chamava, e também muitas ONGs, né, começaram a existir a partir desse momento. Né. Só que tudo isso foi, de certa forma, varrido pela crise do petróleo, né, e os grupos ficaram cada vez menores, menos ativos, e só a partir de 2000, digamos, né, quando ficou claro que tinha uma crise que estava começando a se aprofundar, que realmente os grupos começaram a se reerguer e que começou a ter uma certa atividade. Então, poderíamos estar com medo de assistir ao mesmo processo, que de repente estamos criando grupos, estamos criando interconexões, etc. E será que isso vai ter futuro? Será que isso vai se sustentar? Bom, espero que sim. Tem coisas que são muito diferentes. Primeiro, a crise ecológica está muito mais forte, está muito mais presente, é óbvia. Temos muito mais informação. Essa informação é disponível, né? Antes tínhamos pouca informação quando tentávamos convencer as pessoas. Não tinha trabalho científico, claro, tinha relatórios, mas muito pouco. Hoje tem uma abundância e uma convergência dos resultados de todos esses relatórios das agências da ONU, de grandes ONGs, de associações científicas, etc., etc. E temos a internet, temos justamente essa rede. Eu acho que isso faz uma diferença fundamental, que na época, quando começava a baixar um pouco o ânimo, né, as pessoas ficavam isoladas, porque tinha que comunicar por telefone, por carta, enfim, bom, era todo um processo muito mais pesado. Hoje, essa interconexão pode realmente manter as coisas vivas. Mas, mesmo assim, estou ainda com uma certa dúvida em relação à expressão política disso tudo, né? Porque, por exemplo, quando tem uma crise econômica, como atualmente, as pessoas, os governos primeiro, mas mesmo as pessoas não estão mais ligando para o meio ambiente. Isso vem assim, realmente é a última coisa que eles pensam. E todo mundo começa a pensar no seu futuro, no seu porta-moeda, etc. Vimos isso agora na França. O François Hollande foi eleito, né? Mas num programa prometendo o crescimento. Né? Então, nada de austeridade, o crescimento. Então, quer dizer, ele pode ter sido eleito a partir de um quiproquo, né, de certa forma. Que soluções adotar frente à
a crise econômica, né? Que me parece que tem três categorias. Uma que seria digamos, a conservadora, né? Que seria, bom, apertar, fazer economias, o Estado não pode mais financiar o bem-estar social, vamos reduzir os gastos em todos os lugares, dispensar os funcionários, etc, etc. E, em geral, isso é acompanhado também de outra medida que é o dumping ambiental, né? Quer dizer, vamos, ao contrário, não só não cuidar mais do meio ambiente, mas tirar dele o máximo que puder. Isso seria a forma conservadora de enfrentar a crise, né? A outra seria o que alguns chamam de neo-keynesianismo de esquerda, né? Mas que, afinal, vai recorrer ao quê? Ao endividamento, porque bom, vai ter que ou criar dinheiro, o Banco Central, por exemplo, a Secretaria de Criar Dinheiro, vai ser mais dívida, etc, etc. E tem as soluções alternativas. Mas os alternativos, como se diz, né? Então, e aqui temos muitos exemplos de pessoas que são ativas em vários campos, com a esperança que esses campos se tornem, de repente, um recurso, né? Em caso de crise grave, e que possam dominar né? E ser a nova maneira de viver, de se relacionar, de produzir, etc. Agora, parece sempre que a gente não vai até o fundo nessas coisas. Falta alguma coisa, né? Uma análise também, uma ação que não vai fundo o suficiente. Porque, digamos, os alternativos, como se chama às vezes, que são absolutamente necessários, obviamente, que é super importante para mudar as maneiras de ser, de vida, etc. Mas, a partir do momento em que compra alguma coisa no mercado, que paga um aluguel, qualquer coisa assim, entra no mecanismo, quer dizer, não são separados, eles entram nessa tirania do valor, né, como dizem os marxistas. Então, se não se criticar a fundo essas categorias, eu acho que passamos ao lado de uma coisa importante, né? Agora, como expressar isso politicamente, isso já é uma questão que realmente fica em aberto, né? Porque os governos não vão, com certeza, atuar nessa direção. Eles poderiam eventualmente atuar se eles percebem que eles vão ganhar eleições com isso, quer dizer, então supõe já um vasto movimento. Mas a gente percebe que os povos, frente à crise, têm uma reação de defesa. As eleições mostram, nas democracias ditas maduras, que, na realidade, a democracia é uma espécie de máquina homeostática, né, feita para conservar equilíbrios, grandes equilíbrios. E você não consegue mudar significativamente as relações de poder. É quase que impossível. Varia um pouquinho aqui, um pouquinho lá, mas no total volta ao mesmo. É impossível mexer. Então, se não são os povos, se não são os governos, quem? Né? Então, qual vai ser o sujeito político disso? Isso é uma questão que deixa em aberto. Então, os movimentos, claro que os movimentos sociais são fundamentais, mas eles têm que crescer, e eu volto ao início do que eu estava dizendo, é que eles não podem de repente ter essa efervescência, todo mundo é contente porque cria o seu movimento, etc., e de repente cai de novo. Porque as pessoas mais antigas aqui devem ter vivido isso, eu já vivi isso várias vezes. Então, dizer, voilà, é um problema. Bom, um caminho, claro, é sempre a crítica e difusão dessa crítica. Não de crítica agressiva, né? Não se trata disso, mas esclarecer as pessoas sobre certos processos. Por exemplo, tentar sair dessa espécie de naturalização da economia ou naturalização da tecnologia. A gente acha sempre que estamos banhados numa cultura em que as leis da economia parecem naturais. Somos nós que estamos produzindo essas leis o tempo todo, né? Quer dizer, não tem outra pessoa de fora que está produzindo, somos nós. Mas a gente esquece. A tecnologia é a mesma coisa, pensamos que o progresso é infinito, linear, homogêneo, etc. Na realidade, nada disso. Uma sociedade desigual como a nossa produz um certo tipo de ciência. Se tivéssemos uma sociedade
igualitária, produziríamos outro tipo de ciência. Isso é bem visível quando a gente reflete sobre os remédios, por exemplo. Os remédios, tem muitas endemias em países que não têm dinheiro, que continuam, não tem remédio para essas endemias, né? Agora, quando é uma doença que afeta regiões ricas do planeta, tem remédios, tem até muitos remédios, né? Então, tudo isso entra nesse processo. Acho que criticar essa mistificação econômica, mistificação no sentido, não digo que tem aí uma pessoa que quer enganar os outros, não é assim, mas uma mistificação no sentido de uma mentira para nós mesmos, né? Da economia e da tecnologia já seria um progresso, né? E eu acho que tem que ter também bem claro que decrescer é aceitar compartilhar, é aceitar dividir. E isso não é fácil, né? Isso não é um processo fácil. Então, não temos, a nível, por exemplo, internacional, não temos as instituições que permitiriam começar a caminhar nesse sentido. Não temos nenhuma. E uma reunião como a Rio +20, a meu ver, poderia ser a ocasião de plantar um pouco as bases para uma instituição que permitiria essa passagem, que permitiria, por exemplo, hoje em dia, não sei se falaram como cheguei atrasado, da pegada ecológica. Tem países que têm uma pegada ecológica que ultrapassa sua biocapacidade, né, do seu território. Tem outros que estão abaixo da biocapacidade do seu território e que têm uma pegada que pode ser multiplicada por 3 ainda sem afetar. Então, tem que ter uma reequilibragem. Tem países que estão consumindo muitos recursos naturais e outros que consomem abaixo do normal. Tem países que estão, digamos, por exemplo, que teríamos direito, teoricamente, a emitir 2 toneladas por ano e por habitante de CO2, né? Tem países que estão emitindo 15 toneladas per capita e outros que estão com 100 ou 200 quilos per capita. Então, o que devemos visar para o futuro, como objetivo, seria a convergência. Essa palavra convergência é muito importante, mas é a única que traz uma justiça social e ambiental, né? Daqui a 2050, cada pessoa deveria poder emitir, um norte-americano, um habitante do Mali, tem o mesmo direito de emitir a mesma quantidade, e não mais, né? Tem o mesmo direito a consumir cobre, a consumir isso ou aquilo, recursos naturais. Então, essa ideia, ela foi emitida, aliás, ela foi discutida para as emissões em Copenhague, né? Mas, quer dizer, foi dito, mas não foi discutido, né? Também, dentro de um mesmo país, tem que ter convergência, né, entre as classes mais ricas e as classes mais pobres. Não tem outro jeito, senão as restrições vão criar injustiças, maiores injustiças e violência. Ninguém vai aceitar pagar a conta por pessoas que são ricas, abastadas, etc. Então tem que ter uma convergência dentro de cada país também. Mas tem que ter forças políticas para isso. E isso é mais complicado. Então é isso que eu deixo em aberto para a discussão. Bom, eu não sei.